Olá, tudo bem? Primeiramente, como é seu nome completo e onde você nasceu? Meu nome completo é Antônio Felinto Gomes Sobrinho. Eu nasci numa cidade do Rio de Janeiro chamado Nova Iguaçu. Bom, e você pode contar um pouquinho sobre sua infância e como era sua rotina? Bom, a minha infância foi diferente da infância das crianças de hoje, porque hoje em dia as crianças elas são criadas um pouco mais fechadas, né? Mais restritas. A minha infância foi muito divertida, com brincadeiras na rua, todas as brincadeiras que existiam na época, bolinha de gude, peão, soltar pipa, brincadeira de correr, de jogar futebol, principalmente jogar futebol, era mais ou menos a minha rotina. E isso quando eu não estava na escola. Apesar de que quando eu ia para a escola também, a gente tinha um local que era predeterminado. Na verdade, eu ia 2 horas antes para a escola e ficava fazendo esporte, principalmente jogando futebol. Isso era na fase de ginásio, que hoje chama de ensino fundamental. Fundamental 2, né? Isso, Fundamental 2. E essa era a minha rotina. Bom, e como você descreveria pra gente o processo de envelhecer e o que mudou na sua vida com o tempo? Envelhecer é um processo natural que cai para todo mundo, o envelhecimento. E esse tal envelhecimento, ele traz maturidade, né? Ele traz maturidade e mais confiança, né, nas coisas, e você vai adquirindo mais autonomia nas decisões, em síntese, é um amadurecimento. Bom, e o que você considera a maior vantagem e o maior desafio de envelhecer, seu Antônio? O desafio de envelhecer são as enfermidades que vão acontecendo no decorrer do tempo, autonomia para determinadas coisas. A vantagem é realmente o amadurecimento, né? Você vai se tornando uma pessoa mais madura, mais intelectualizada, vamos falar assim, pela vida, né? Vamos falar. Pelo estudo também. Bom, e você acha que houve uma mudança na forma como as crianças veem figuras de autoridade, como pais e professores? Eu vejo sim uma mudança, porque algum tempo atrás as crianças elas tinham as pessoas mais velhas como pessoas mais sábias, tinham mais respeito. Hoje elas têm as pessoas mais velhas como autoridades, como as pessoas iguais a elas. Elas se relacionam mais ou menos como parelha, mais ou menos isso. O sentimento de pertencimento dos jovens sempre esteve ligado ao consumo ou esse é algo recente? Isso aí acho que é Desde sempre? natural, desde sempre. É claro que hoje, cada dia que passa, você tem mais ativo isso, né? Então, as tecnologias, todo mundo quer fazer parte de uma tecnologia nova, um equipamento tecnológico mais novo, por exemplo, um celular, um computador, seja lá o que seja, um jogo. Então, todos eles vão adquirindo a tecnologia mais nova, eles vão ficando mais modernos, mais proativos para a pessoa, né? É isso. Bom, e você tem tradições, costumes ou valores que foram passados pela sua família ao longo das gerações? E você sente que esses costumes eles foram preservados? As tradições, os costumes, eles estão ficando um pouco fora de moda, vamos falar assim, né? Que as tradições antigas de comemoração de dias mais específicos, Natal, Páscoa, Ano Novo, aniversário de pai, de mãe, hoje em dia as pessoas elas não fazem muito questão disso. As tradições, os costumes, né? Costume vamos colocar entre costumes são atitudes, né, da pessoa, como
o caráter, eu acho que fazem parte do indivíduo e que ele tem que caminhar com a pessoa e cada vez mais essas coisas às vezes não, elas são banalizadas, né? Mas na sua família você tinha uma tradição assim que se manteve, se perdeu? Assim? A tradição de comemorar as datas festivas, essas coisas, entendeu? De pedir bênção, né, pro pai, para a mãe, essas coisas, né, que seria na verdade, um bom dia de antigamente, né? Mas hoje as coisas elas se inverteram. As pessoas às vezes não falam bom dia, quanto mais pedir uma bênção. Mas é uma coisa que se fala um bom dia é como se fosse uma bênção, né? Então só troca um pouco as palavras. Beleza. Bom, e na sua infância tinham histórias que os mais velhos contavam sobre seus antepassados, da família? E se teve alguma dessas histórias que marcou você? Tinha a história de um tio avô meu que foi para a guerra, né? E isso ficou bem marcado para mim até hoje. É claro que não tinham detalhes, né? A pessoa vai para a guerra, lá na guerra, né? Quando volta, as coisas são completamente diferentes, principalmente para a pessoa que teve lá. Ela às vezes não gosta nem de falar, mas é interessante que você teve um tio que foi para a guerra e... Guerra de onde, você sabe? Guerra de 45, a Segunda Guerra. Não. Isso. Mas deu tudo bem, ele voltou bem, mas as histórias são meio por cima, a gente acaba não acaba aprofundando muito para não expor a pessoa, às vezes passou por uns traumas, mas de certo modo não teve. Bom, agora, se você pudesse dar um conselho para as novas gerações, qual seria? Na verdade, várias coisas que eu citei anteriormente, acho que cabe como um conselho para as novas gerações, né? De talvez ser mais próximo da família, tentar aproveitar os momentos, né, de convivência mais com as famílias. Eu digo a família de dentro de casa e também com a família fora, primos, tios, avós, essas coisas todas, aproveitarem mais as pessoas que têm ligação familiar, entendeu? E outra, seguir muito o conselho das pessoas mais antigas, eu digo mais velhas, porque elas já viveram muito, então elas têm experiência, então o conselho que ela dá é um conselho que vai ser bom, porque ela já teve lá atrás e muitas coisas que ela viu acontecer e que acontece hoje também, claro. Então ela sabe que a tendência é ter uma decepção, você tomar uma atitude errada, mas o conselho de uma velha é sempre interessante. Tanto é que lá no Japão as pessoas elas idolatram as pessoas mais velhas, né? Porque elas têm aquele carisma, né? Elas têm a vivência, a maturidade de conviver com determinados assuntos e elas, né, têm a propriedade de estar dando um conselho, de estar estimulando caráter, responsabilidade, né, atitudes, né? E a pessoa tem que ter atitude, tem que ter todas essas coisas, as virtudes em geral da vida. A gente tem que seguir isso. Seria um certo dicionário, vamos dizer assim. Eu acho que é isso. Obrigada, pai. Nada.